O homem de mais sorte da Babilônia. À frente de sua caravana vem orgulhosamente montado Sharrunada, o mais importante comerciante da Babilônia. Ele gosta de roupas finas e está usando uma túnica elegante e cara. Gosta de animais de classe e está montando seu vigoroso garanhão árabe. Quem quer que o contemplasse dificilmente adivinharia sua avançada idade. E certamente ninguém teria suspeitado de que por dentro ele se achava bastante preocupado. A viagem desde Damasco é longa e não tem conta as adversidades do deserto. Ele não pensava nelas. As tribos árabes são ferozes e ávidas por pilhar caravanas ricas. Ele não as temia, pois seus muitos guardas montados eram uma segura proteção. O que o enchia de inquietação era o jovem a seu lado, que estava trazendo de Damasco. Tratava-se de Radan Gula, o neto de um velho sócio, Arad Gula, a quem se sentia ligado por uma dívida de gratidão que nunca poderia ser paga. Gostaria de fazer algo pelo rapaz, mas, quanto mais pensava nisso, mais lhe parecia difícil por causa do próprio jovem. Vendo os anéis e os brincos do jovem, pensou de si para consigo. Ele acha que joias são para homens, embora tenha o mesmo rosto energético do avô. Mas este não usava túnicas tão berrantes. Procurei, porém, trazê-lo na esperança de ajudá-lo a começar por si mesmo e livrar da ruína o que seu pai tem feito da herança deles. Radan Gula tirou-o de seus pensamentos. Por que trabalha tão arduamente, acompanhando sempre sua caravana em longas viagens? Nunca arranja tempo para gozar a vida? Gozar a vida, repetiu Sharrunada sorrindo. O que você faria para gozar a vida se estivesse em meu lugar? Se fosse tão rico quanto você, levaria a vida de um príncipe. Nunca montaria um animal para cruzar o torre do deserto. Gastaria os ciclos tão rapidamente quanto viessem para minha bolsa. Usaria as mais caras túnicas e as joias mais raras. Seria uma vida a meu gosto, algo que realmente valeria a pena. Os dois riram. Seu avô não usava joias, disse Sharrunada pensativo. Depois continuou brincando. Não reservaria tempo algum para trabalhar? O trabalho foi feito para escravos, respondeu Radan Gula. Sharrunada mordeu os lábios, mas não fez nenhuma réplica, seguindo em silêncio até que a trilha os tivesse levado ao declive. Ali freou a montaria e apontou ao longe o vale verdejante. Veja, aí se acha o vale. Procure levar mais adiante seus olhos e entreverá ainda indistintamente as muralhas da Babilônia. A torre é o templo de Bel. Se tiver olhos de lince, perceberá inclusive a fumaça que sobe do fogo perene instalado em seu topo. A Babilônia é assim? Sempre almejei conhecer a mais rica cidade em todo o mundo, comentou Radan Gula. A Babilônia, onde meu avô começou sua fortuna. Quem dera ele ainda estivesse vivo. Não deveríamos ser tão apressados. Por que deveria o espírito dele ficar na terra além do tempo que lhe foi reservado? Você e seu pai podem muito bem prosseguir as boas coisas que ele fez. Ai de mim, nenhum de nós dois possui os talentos de meu avô. Nem papai, nem eu conhecemos seu segredo para atrair os duradouros ciclos. Sharrunada não respondeu, mas, pensativo, afrouxou a rédea e deixou sua montaria descer o declive na direção do vale. Atrás deles seguia a caravana numa nuvem de poeira avermelhada. Algum tempo depois, alcançavam a estrada real e dobravam ao sul através das fazendas irrigadas. 3 velhos homens arando um campo despertaram a atenção de Sharrunada. Pareciam estranhamente familiares. Que coisa mais ridícula! Ninguém passa 40 anos depois por um campo e encontra os mesmos homens arando o terreno. Mas alguma coisa dentro de si dizia que eram eles. Um com uma força incerta manejava o arado. Os outros conduziam com grande dificuldade os bois, batendo-lhes inutilmente com seus cajados para obrigá-los a continuar puxando. 40 anos atrás tinha invejado esses homens. Com que felicidade teria então trocado de lugar com eles? Mas que diferença agora! Olhou com orgulho para trás, apreciando a caravana que o seguia,
com seus camelos e burros criteriosamente escolhidos, abarrotados de mercadorias valiosas trazidas de Damasco, e tudo isso era apenas uma parte de todos os seus bens. Ele apontou para os homens que trabalhavam a terra e disse: continuam arando o mesmo terreno onde se encontravam há 40 anos. Mas por que acha que são os mesmos? Eu os vi ali uma vez, respondeu Charrunada. As recordações passaram como um raio por sua mente. Por que não podia enterrar o passado e viver no presente? E então viu, como numa imagem, o rosto sorridente de Arad Gula. A barreira entre ele mesmo e o cínico jovem a seu lado dissolveu-se. Mas como podia ajudar um jovem enfatuado como este, com suas ideias de perdulário e as mãos cheias de joias? Podia oferecer trabalho à vontade para homens com boa disposição, mas não para aqueles que se presumiam superiores demais para exercerem um determinado ofício. Entretanto, devia a Arad Gula a obrigação de fazer realmente alguma coisa, não uma tentativa sem entusiasmo. Ele e Arad Gula nunca teriam agido desse modo, não eram dessa espécie de homens. De repente veio-lhe à cabeça um plano. Havia objeções, tinha que levar em conta sua própria família e sua posição. Seria uma coisa cruel e agressiva. Homem de decisões rápidas, pôs de lado as objeções e resolveu agir. Estaria interessado em saber como seu conceituado avô e eu mesmo formamos uma sociedade que se mostrou bastante lucrativa? Perguntou ele. Por que não me conta só como conseguiu os dourados ciclos? É tudo o que preciso saber, aparou o jovem. Charrunada ignorou a resposta e continuou. Vamos começar por esses homens que vimos trabalhando a terra. Eu podia ter então a sua idade. Quando a coluna em que me encontrava se aproximou, o velho e bom Megido, o fazendeiro, zombou da maneira desajeitada com que eles usavam os instrumentos. Megido estava acorrentado junto a mim. Olhe para esses companheiros preguiçosos, protestou ele. O que maneja o arado não faz o menor esforço para abrir sulcos profundos. Nem os batedores conseguem manter os bois na linha certa. Como podem esperar uma boa colheita arando de tal forma? Disse que Megido estava acorrentado a você? Perguntou Radan Gula surpreso. Sim, com argolas de bronze em volta do pescoço e um pedaço de pesada corrente entre nós. A seu lado achava-se Zabado, o ladrão de ovelhas. Tinham-o conhecido em Harum. No final, vinha um homem a quem chamávamos de pirata, pois não nos dissera seu nome. Pensamos tratar-se de um marujo, porque trazia no peito uma tatuagem de serpentes entrelaçadas à moda do mar. A coluna era assim constituída para que os homens andassem de 4 em 4. Você estava acorrentado como um escravo? Perguntou Radan Gula sem acreditar. Seu avô não lhe contou que eu já fui um escravo? Ele sempre falou sobre você, mas nunca insinuou nada a esse respeito. Ele era um homem a quem se podia confiar os mais íntimos segredos. Creio que também posso confiar em você, não é mesmo? Charrunada olhou-o diretamente nos olhos. Você pode contar com o meu silêncio, mas estou perplexo. Conte-me como chegou a ser um escravo. Charrunada deu de ombros. Qualquer um pode acordar numa bela manhã como um escravo. Foi uma casa de jogo e o excesso de bebida que me trouxeram tal desgraça. Fui vítima das imprudências de meu irmão. Numa briga, ele matou seu amigo de copo. Meu pai me entregou à viúva, desesperado para proteger meu irmão contra o braço da lei. Como depois ele não tivesse conseguido dinheiro suficiente para libertar-me, a mulher, raivosa, me vendeu para um mercador de escravos. Que vergonha e injustiça, protestou Radan Gula. Mas diga-me, como conseguiu ganhar a liberdade? Calma, chegaremos lá. Ouça primeiro a história. Quando passamos, esses homens que estavam trabalhando a terra zombaram de nós. Um deles tirou o chapéu rasgado da cabeça e fez uma mesura, quase gritando: Bem-vindos à Babilônia, hóspedes do rei. Ele os espera nas muralhas da cidade, onde o banquete é farto, tijolos de lama e sopa de cebolas. E todos eles riram ruidosamente. Pirata encolerizou-se e xingou-os. Que querem dizer com isso que o rei nos espera nas muralhas? Perguntei-lhe.
que vamos para as muralhas da cidade carregar tijolos até que nossas costas se quebrem. Talvez eles os surrem até a morte antes que os próprios tijolos acabem com você. Mas eu não deixarei que me batam. Eu os matarei. Megido tomou a palavra. Não faz sentido para mim a ideia de amos batendo em escravos diligentes, dispostos ao trabalho até a morte. Os amos gostam de bons escravos e tratam-nos bem. Quem quer trabalhar pesado, comentou Zabado. Esses homens aí curvados ao arado são sujeitinhos espertos. Não estão quebrando as próprias costas. Só fazem de conta que estão dando duro. Você não prospera usando de malandragem, protestou Megido. Se conseguir lavrar 1 hectare, terá sido um bom dia de trabalho, e o amo reconhece isso. Mas se lavrar apenas a metade, isso prova que fez corpo mole no serviço. Eu não faço hora, gosto de trabalhar e gosto de fazer um bom trabalho, pois o trabalho é o melhor amigo que já conheci. Ele me deu todas as coisas boas que já tive, minha fazenda, meu gado leiteiro, minhas colheitas, tudo. Vejam só quem fala, e onde estão essas boas coisas agora, zombou Zabado. Imagino ser muito melhor continuar vivo e arranjar-se sem trabalho. Veja o meu exemplo. Se formos vendidos para perder o couro nas muralhas, serei destinado ao transporte de sacos d'água ou algum outro trabalho fácil, enquanto você, que gosta de pegar no pesado, estará quebrando as costas de tanto carregar tijolos. Com um riso idiota, ficou em silêncio de novo. O terror apoderou-se de mim naquela noite. Não pude conciliar o sono. Aproximei-me da corrente mestra e, quando os outros dormiam, atraí a atenção de Godoso, que era o primeiro a ficar de vigia. Ele era um daqueles bandidos árabes, espécie de tratante que, além de roubar o dinheiro da vítima, não hesita igualmente em cortar-lhe a garganta. Diga-me, Godoso, sussurrei, quando chegarmos à Babilônia, seremos vendidos para trabalhar nas muralhas? Por que quer saber? Perguntou ele cautelosamente. Mas não está vendo logo? Insisti. Sou jovem, quero viver, não quero trabalhar nem ser espancado até a morte nas muralhas. Tenho alguma chance de encontrar um bom amo? Ele sussurrou de volta. Vou lhe contar uma coisa. Você é um bom camarada, não perturba, Godoso. Estive muitas vezes no mercado de escravos. Agora ouça, quando os compradores aparecerem, diga-lhes que é um bom trabalhador e que gosta de trabalhar muito para um bom amo. Faça com que eles queiram comprá-lo. Do contrário, já no outro dia estará carregando tijolos, dando um duro dos diabos. Depois que ele se afastou, deitei-me na areia quente, olhando as estrelas e pensando em trabalho. Megido teimara que este era o seu melhor amigo. Muito me surpreenderia se eu também viesse a ter a mesma opinião. Certamente teria se o trabalho me livrasse de tudo aquilo. Quando Megido acordou, contei-lhe baixinho minhas boas novas. Era nosso único raio de esperança quando nos pusemos em marcha para a Babilônia. No final da tarde, aproximamo-nos das muralhas e pudemos ver as fileiras de homens como formigas negras subindo e descendo ladeiras íngremes. De mais perto ainda, ficamos impressionados com os milhares de homens trabalhando. Alguns estavam cavando no fosso, outros confundiam-se com a sujeira dos tijolos de lama. O maior número carregava os tijolos em imensos cestos através das trilhas escarpadas até os pedreiros. Inspetores praguejavam contra os retardatários e desciam o chicote de couro de boi nas costas daqueles que não conseguiam ficar em linha. Víamos os pobres companheiros vacilarem esgotados e caírem sob o peso de seus cestos, incapazes de tornarem a levantar-se. Se a chicotada alcançava-lhe os pés, eles eram arrastados para o lado dos caminhos e deixados ali, contorcendo-se de dor. Logo, seriam dragados para baixo, a fim de juntar-se a outros corpos jogados ao lado da estrada, esperando uma sepultura ímpia. Quando vi o pavoroso espetáculo, tremi da cabeça aos pés. Então era isso o que esperava o filho de meu pai se não fosse vendido no mercado.